Na galáxia de Star Wars, clonar pessoas comuns é uma ciência muito bem estabelecida. Os Kaminoanos mesmo provaram pra gente que é possível criar um exército de milhões de soldados perfeitamente idênticos. Mas quando os maiores geneticistas de Star Wars ou até mesmo Lord Sith tentam usar essa mesma técnica, essa mesma tecnologia em um Jedi ou um Sith, o resultado é quase sempre um desastre absoluto. Não importa se a gente tá olhando para o cânone oficial ou o vasto universo expandido Legends, o destino final desses experimentos é quase sempre o mesmo cenário trágico. Ou é loucura, ou deformidade física severa, degradação espiritual ou uma falha catastrófica genética. Mas por que isso acontece com tanta frequência, cara? A resposta para isso está em uma mistura ali complexa de limites biológicos, a natureza corrosiva do lado sombrio e, claro, acima de tudo, a vontade da própria força. Para entender essa falha, primeiro a gente tem que olhar para o enorme peso psicológico da clonagem. No universo Legends, especialmente na famosa trilogia Throne, existia lá um conceito biológico que era muito importante. Acelerar demais o processo de crescimento de um clone, ele pode causar uma instabilidade neurológica gravíssima. É o que os cientistas da galáxia chamavam de a loucura dos clones. Para humanos normais, tradicionais, dá para contornar isso facilmente se você crescer a pessoa, o clone, de uma forma mais devagar. Uma outra alternativa é usando as criaturas peculiares chamadas os Ysalamiri, criaturas lagartos gigantes que repelem a energia mística da força. Eles criavam uma espécie de uma bolha natural que anulava a força em volta deles, protegendo assim a mente do clone durante o seu próprio desenvolvimento. Só que quando a gente está lidando aqui com indivíduos altamente sensíveis à força, a situação ela consegue fugir completamente do controle. Os midi-chlorians, gente, não são uma cadeia de DNA comum que você pode simplesmente copiar e colar em um laboratório. Elas são entidades vivas microscópicas que têm uma conexão direta e profunda com a própria força cósmica. Quando você clona um usuário da força, o próprio universo entra em estado de choque. Acontece uma espécie de um eco, uma ressonância bizarra e invisível na própria força. A galáxia em si, ela basicamente rejeita o aparecimento repentino de uma consciência com poderes absurdos que simplesmente foi lá e pulou o ciclo natural da vida. É exatamente esse choque cósmico que destrói completamente a sanidade do hospedeiro recém-criado. O exemplo mais famoso que a gente tem disso em Star Wars é nos Legends, e é do Jorus C'baoth. Jorus C'baoth era um clone corrompido do lendário mestre Jedi Jorus C'baoth, que foi cultivado nas sombras pelo próprio Imperador Palpatine. Mantido em absoluto segredo nos cofres do Monte Tentis, no planeta Wayland, esse clone, ele sofria de delírios terríveis de grandeza. Ele tinha todo o poder bruto e a telecinese do seu molde genético original e poderoso, só que ele não tinha absolutamente nenhuma da disciplina, calma ou serenidade de um verdadeiro mestre Jedi. Ele genuinamente achava que era um deus, tentando controlar a mente de cidades inteiras. Ele tentou até mesmo forçar a qualquer custo que o Luke Skywalker se tornasse o seu aprendiz no lado sombrio. E já que a gente tá falando no nome do Luke Skywalker, a gente precisa falar também do bizarro e assustador Luke Skywalker. Esse mesmo aí com 2 U no nome. Esse foi criado dentro dos cilíndricos tanques de clonagem Sparty. Ele foi criado a partir da mão decepada que o verdadeiro Luke Skywalker tinha perdido lá na Cidade das Nuvens, lutando contra o Darth Vader. Só que esse Luke, infelizmente, era apenas uma casca agressiva, selvagem e completamente sem cérebro. Ele não tinha nada do espírito verdadeiro do Luke Skywalker original ou as suas memórias. O clone, ele tinha apenas reflexos e a força física. Mais tarde, Mara Jade foi responsável por finalmente ir lá e conseguir derrotar essa abominação. Ele não era uma pessoa real, ele era apenas uma arma biológica triste, descartável e sem uma alma verdadeira. Mas talvez o exemplo mais cruel, visceral de todos, vem dos experimentos cruéis de Darth Vader lá em Kamino. E a gente tá falando, cara, do Galen Merrick, o Starkiller que a gente vê lá no The Force Unleashed 2. Depois que seu aprendiz secreto e superpoderoso morreu, o Vader, ele ficou obcecado em recriar esse cara a todo custo. Ele não queria apenas um clone, ele queria, na verdade, uma linha de produção em massa inteira de assassinos
perfeitos. Guerreiros que tivessem as habilidades telecinéticas avassaladoras que o Galen Marek original tinha, só que sem as suas emoções rebeldes que ele tinha. Para atingir isso então, Vader forçou os Kaminoanos a acelerarem a clonagem a níveis completamente absurdos, tipo em uma questão assim de semanas. E o resultado, meu amigo, foi assim de embrulhar o estômago de qualquer um mesmo. As instalações imaculadas de Kamino, elas ficaram, meu amigo, lotadas de abominações terríveis, clones cujos corpos eram terrivelmente desfigurados, completamente incapazes de conter o poder bruto da força que quase explodia de dentro deles. A imensa maioria deles enlouquecia no exato segundo em que eles saíam do tanque de incubação. Imagina, cara, o trauma psicológico de ter a sensibilidade da força injetada à força em um cérebro que tinha acabado de se formar. E para piorar tudo, a força, ela tá intimamente ligada à consciência e às memórias da pessoa, do original. O Vader até mesmo usou flashes de memórias artificiais aí para transferir o treinamento deles de combate diretamente no cérebro dos novos clones. Só que o tiro infelizmente saiu pela culatra, cara, de uma forma verdadeiramente espetacular e trágica. Os clones, eles herdaram também o amor profundo de Galen Marek pela piloto Juno Eclipse, o amor do Galen Marek original. O amor, cara, ele é uma emoção assim tão forte e tão costurada dentro da própria alma do Starkiller original, Galen Marek, que a própria genética não conseguia apagar isso. O experimento, então, ele provou para o Vader que as escolhas e a alma de alguém, elas não podem ser fabricadas em um tubo de ensaio. Até mesmo o próprio Darth Vader, ele teve que lidar com uma cópia bizarra de si mesmo na série das histórias aí Galaxy of Fear. Enquanto ele investigava ruínas no planeta Dantooine, cientistas imperiais usando tecnologias de clonagem, eles acabaram criando uma cópia do Lord Sith. Os droids da instalação tentaram replicar até mesmo a armadura do Vader usando pedaços de sucata e peças quebradas. Só que o clone, infelizmente, tinha apenas a raiva desenfreada e os instintos brutos de combate, só que nenhuma inteligência real ou verdadeiro domínio do lado sombrio. Isso no final forçou o verdadeiro Lord Vader a lutar e exterminar a sua própria cópia defeituosa sem nenhuma piedade. Enquanto o Império ele brincava de criar esses assassinos, o Sith queria uma clonagem por um motivo ainda mais sombrio, meu parceiro, que é a vida eterna e o domínio absoluto da galáxia. O Imperador Palpatine, especificamente, ele era obcecado em enganar a morte definitiva, só que ele descobriu que existia uma limitação aterrorizante. O lado sombrio da força, meu parceiro, ele é incrivelmente, naturalmente corrosivo. Ele age quase como se fosse um câncer biológico. Quando o Palpatine transferiu seu espírito para o seu corpo clone lá em Exegol, a magnitude do seu poder, da sua malícia, sua maldade, fez com que o recipiente entrasse em colapso quase imediatamente. Os clones sempre murchavam e apodreciam, prendendo o Palpatine em um ciclo terrível ali de pular para corpos cada vez mais frágeis. No cânone atual, os cultistas de Exegol acabaram até mesmo criando os Strandcasts, que eram clones modificados geneticamente, como por exemplo o líder supremo Snoke. O corpo do Snoke, como a gente vê, ele era completamente deformado e cheio de cicatrizes, porque era uma tentativa imperfeita de suportar o lado sombrio. Como a gente vê aqui, cara, é complicado, né? A clonagem de usuários da força, ela sempre falha porque você não pode brincar com a alma de alguém. A força, ela sempre busca o equilíbrio natural e ela resiste violentamente à arrogância de qualquer mortal que tenta brincar de Deus. Mas me diz aí nos comentários, gente, o que vocês acham sobre a clonagem em Star Wars? E se você gostou do vídeo, cara, não seja clonado, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.